Ok, eu não sei se me estão a ouvir. Estamos. Ok, boa noite a todos. Pois a minha questão era realmente a carga horária, tanto das aulas como do tempo de estudo, porque eu já estou a fazer outro curso e não sei se consigo dar conta de tudo. Apesar de que gostava muito, realmente eu tenho, aliás, tenho interesse em vários dos cursos da escola, mas neste momento se calhar não consigo, mas queria saber, mais ou menos, para ficar com uma ideia. Ok. Ok, portanto, em termos de horário semanal, não é? Portanto, Sim, essa sim. é a tua principal, vá lá, inquietação, qual é que é o volume de trabalho e qual é que é, portanto, o que é exigido, qual é que será a carga horária de trabalho e também de estudo, não é? Que Exato. será necessária semanalmente. Ok, então passo aqui a resposta, portanto, passo aqui a palavra Eu para posso. ser respondido. Boa. Então, Ana, a carga horária do curso são 840 horas, que depois tem mais as horas de estudo, que dá um total de 2040 horas. Isto o total dos 2 anos. Mas para terem uma ideia da subcarga, não é? Anual e semanal. Portanto, tenho aqui, as aulas são, eu não sei se já perceberam, mas as aulas têm duas modalidades, ou é em videoconferência ou é em videoaula. E supostamente têm 2 disciplinas 3 vezes por semana. Cada semestre tem sensivelmente 4 disciplinas, portanto semanalmente são libertadas aulas de cada disciplina para vocês irem fazendo o acompanhamento. Isto dá mais ou menos uma carga semanal de 10 horas. Depois, aos domingos, 2 domingos por mês, de manhã, têm sessões de esclarecimento que não são obrigatórias, são apenas sessões de esclarecimento, mas que podem, também algumas ficam gravadas, e podem depois visualizar quando tiverem possibilidade. Portanto, isto nas aulas que são em videoconferência, as aulas têm um dia, uma hora específico, por exemplo, não é este, eu penso que não é este, isto é da disponibilização das aulas, mas portanto, quando à terça-feira ao sábado tem aula de sistemas naturais, e depois ela é disponibilizada, ela é dada em videoconferência ao meio-dia e depois é disponibilizada na segunda-feira. Portanto, mais ou menos a carga horária semanal é 10 horas. Isto para terem uma ideia do horário semanal. O calendário anual do curso tem mais ou menos esta configuração, portanto o curso vai iniciar agora no dia 18 de setembro, depois lá está, tem as aulas terças, quintas e sábados, onde estão aqui estes quadradinhos cor de laranja, são os domingos de manhã, que têm também imaginem que estão só com dúvidas à anatomofisiologia, então podem estar neste dia, nesta videoconferência, e nas outras não, se não tiverem questões para as outras. E depois o primeiro semestre termina no dia 5 de fevereiro. Tem aqui uma interrupção para poderem estudar para os exames, e aqui onde está a verde mais vivo, é a época de exames das matérias do primeiro semestre. O segundo semestre inicia depois a 19 de março e prolonga-se até dia 30 de julho. Depois tem o mês de agosto de interrupção e em setembro tem os exames, e depois então a segunda época de exames das matérias das disciplinas do primeiro semestre decorre neste período aqui, e depois passam aqui entre 22 a 30 de setembro de 2023. E depois então passam para o segundo ano e voltam a ter mais 2 semestres semelhantes a este. Eu não sei se esclareci a questão da Rita. Sim. Por mim sim, obrigada.
Entretanto, as minhas questões também eram sobre isto. E no site vocês onde tinham um calendário de exames, aparecia só o calendário do domingo. Agora já vi, pronto, agora este calendário. Não está lá este da disponibilização das aulas. Este não, e o outro também que mostrou também não estava, aparecia só o dos domingos. Sim, eu reparei agora que eu fui ao site e reparei que estão os dois a aparecer, o dos... Sim, aqui exato. está a aparecer o das videoconferências em vez de Sim, estar o exato. anual. Mas a minha questão era, os exames são online? Os exames são online, sim. Os exames decorrem, portanto, neste período de exames, nestas semanas, os exames normalmente são às 8 horas e, por norma, também às terças, quintas ou então sábados de manhã, e aí são às 10 da manhã. E tem que estar naquele dia específico, portanto, não é todos os dias exame, há dias que depois sai um calendário de exames e naquele dia específico tem que estar com a câmara ligada no Zoom, o exame é libertado e fazem na plataforma e submetem depois o exame. Nós estamos sempre a acompanhar enquanto vocês estão a fazer o exame, ou seja, faz a turma toda ao mesmo tempo. E para além dos exames, depois há testes no meio, como é que funciona? Sim, é assim, cada disciplina, cada professor tem o seu sistema de avaliação, mas há disciplinas que que dispensam o exame, por exemplo, a disciplina de sistemas naturais, está aqui o professor José Faro, é apenas um trabalho. Em botânica são 2 testes e a entrega de um trabalho também. Portanto, depois sobram 4 exames. O de bioquímica é um sistema de testes semanais que contribuem para uma avaliação contínua que vai valer 20% da nota final. E depois o exame vale os restantes 80%. Não, é 20-80. Sim, peço desculpa. E pronto, e cada disciplina tem um sistema próprio que depois está disponibilizado na plataforma de e-learning, na introdução da disciplina, portanto isto assim é muita informação, se calhar eu já estou aqui a ser muito específica, mas depois lá que dá para perceber bem o que é que tem que fazer e quando é que tem que fazer os questionários, portanto vão sendo também colocados ao longo do semestre, não está tudo disponível, vai sendo tudo libertado, que é para vocês também irem tendo um ritmo e saberem que é suposto atingir aqueles objetivos naquela altura. E pronto, e esses testes também são online. Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Houve algumas pessoas também que tinham perguntado, portanto, em relação à cédula e ao acesso à cédula. Alguém aqui tem questões sobre a questão do acesso à cédula? Eu, por acaso, vi que vocês tinham publicado um vídeo sobre isso, só que ainda não consegui ver. Mas, claro, também é uma coisa que depois gostava de saber mais a pormenor no meu caso, porque eu não tenho formação prévia nesta área. Melhor, tenho formações, mas não são formações sem, não sei se são o quão válidas elas são, pronto, e depois são essas, vi foi a portaria que vocês têm no site, e pronto, como é que funciona depois o acompanhamento, no fundo... Tem o 12º ano. Tenho, sim. No fundo, depois a minha questão é como é que funciona o acompanhamento depois de terminarmos o curso para acedermos à cédula, se vocês fazem algum tipo de ajuda para percebermos, pronto, o caso de cada um individualmente. Quem responde? Parece que o professor já está a chegar para responder, é a pessoa ideal. Responde quem falou, não é?
Pois, efetivamente, esta formação dá acesso à profissão de fitoterapeuta, que é uma profissão de saúde que desde há algum tempo está consagrada na própria Lei de Bases da Saúde e depois está legalizada numa lei de 2013 e que começou a ser regulamentada com uma lei de 2013 e que na sequência disso há uma série de portarias que regulamentam definitivamente, digamos assim, essas profissões. Portanto, a cédula profissional é a cédula de um profissional de saúde com os mesmos deveres e os mesmos direitos que um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, etc, etc. O que inclui, por exemplo, isenção de IVA nas consultas e tudo o resto. Pronto. A cédula profissional é emitida pela Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS, e a candidatura é feita com a apresentação da formação académica que a pessoa tem, mais este curso que dá direito à máxima pontuação que se pode ter com formação específica na área. Isto é, como tem mais de 2.000 horas, dá o máximo que uma formação específica na área pode dar, que são 4 pontos. Isso vai se somar à pontuação, digamos assim, da formação académica prévia e depois a pessoa consegue, digamos assim, obter a cédula provisória. Porque obter a cédula definitiva é relativamente difícil, é preciso 14 pontos. A cédula provisória, no entanto, permite exercer até o momento em que, tendo surgido um curso superior de fitoterapia, coisa que não é previsível de momento, saia desse curso o primeiro licenciado. Quando, um dia mais tarde, que abra um curso superior de fitoterapia e sair o primeiro licenciado, então as pessoas que têm cédula provisória têm 2 anos para fazer um complemento de formação num instituto superior que tenha licenciatura de fitoterapia. Mas não tem que fazer a licenciatura toda. Tem que fazer alguns créditos que são determinados pela ACSS, pela Administração Central do Sistema de Saúde, e que podem ser as cadeiras, os créditos, se quiserem, correspondentes a 1 ano ou a menos que isso, dependendo da pontuação que a pessoa tiver. Se não surgir nenhum curso superior de fitoterapia, ou enquanto não surgir a cédula provisória, na verdade é definitiva. Ou seja, os direitos e deveres inerentes à cédula provisória e à definitiva são exatamente os mesmos. Imaginem que nunca abrirá um curso superior de fitoterapia, então a pessoa poderá exercer vitaliciamente com a cédula provisória. Portanto, isto das cédulas, genericamente é assim. Depois, evidentemente, sim, com a experiência que temos, não é? De tantos alunos ao longo de tantos anos a terem acesso às cédulas, evidentemente temos algum know-how nessa matéria e temos todo o gosto e todo o interesse em partilhá-lo com as pessoas que têm sido nossas alunas, que estão a tratar da obtenção da cédula. Claro que sim, podemos dar orientação, podemos sugerir várias formas, digamos assim, de valorizar a pontuação, etc. Mas isso, pronto, são pormenores que na devida altura serão tratados, digamos assim, no sentido de otimizar as condições da candidatura e a pontuação. Aqui a Karina, por exemplo, que é nossa colega, especialista da MTC, mas que também colabora, digamos assim, apoiando atividades da medicina chinesa e da escola, etc, etc, é particularmente especializada nessa matéria, já orientou a preparação dos processos de candidatura de muitíssima gente, portanto, temos know-how, digamos assim, para ajudar. E estamos sempre atentos às evoluções que vai havendo, etc. De salientar que tudo isto é válido até 31 de dezembro de 2025, porque tudo isto se passa ao abrigo de um regime transitório, de um regime de transição para os profissionais que já existiam e para as escolas que já funcionavam, que é o nosso caso, e esse regime transitório permite precisamente que se entre para as profissões sem licenciatura específica na área. Sendo que neste momento das 7 terapêuticas não convencionais, só a osteopatia e a acupuntura que já têm cursos superiores, as outras não têm
nem se prevê quando é que poderão vir a ter cursos superiores. Portanto, a vossa formação e tudo mais que quiserem fazer tem que estar concluído até essa altura, portanto, até dezembro de 2025, porque a 31 de dezembro de 2025 termina a possibilidade de requerer a emissão de reserva profissional ao abrigo deste regime de transição. Caso não quer dizer que não venha a haver a alteração dessa data. Sim, é que há um problema, é que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que é quem aprova os cursos, tem-se mostrado pouco predisposta a acreditar propostas de cursos de licenciatura nas áreas das terapêuticas não convencionais. Ou seja, é possível que se chegue a 2025 e que haja profissões das terapêuticas não convencionais que, por um lado, não têm licenciatura, por outro, em consequência disso, deixam de ter uma via de acesso à profissão, o que é absolutamente inaceitável. Portanto, como dizia a professora Diolinda, é possível, e nós, se for o caso, iremos fazer força nesse sentido, que a Assembleia da República faça uma defesa elementar do direito ao trabalho, digamos assim, venha a prorrogar esse prazo. Mas não há qualquer garantia de que isso aconteça. Há a garantia, sim, que se chegarmos a 2025 e tivermos nessa situação, evidentemente, todas as profissões que estão nessa situação de verem a porta dessa profissão fechar-se, que é uma coisa absolutamente inusitada, com certeza que reagirão muito fortemente e tentarão sensibilizar os deputados na Assembleia da República para a necessidade de se fazer qualquer coisa. Não pode haver profissões absolutamente legais, ainda por cima profissões de saúde, profissões que estão na própria lei de bases da saúde e fechou-se a porta e agora ninguém entra. Isso não pode ser. Ou surgem os cursos superiores ou eles têm que prolongar o período de transição. Mas não vamos contar com isso, vamos pensar em 2025, que isso é o quadro atualmente existente. E o curso, portanto, começando agora, terminará, correndo tudo bem, terminará em 2024, se não estou enganada. E a CETA normalmente demora assim, qual é a previsão? Demora pouco tempo, muito tempo, porque depois é um ano, haverá de haver mais ou menos um ano para fazer o pedido, é isso? Quando as pessoas acabam a formação, fazem pronto, aquilo demora, não sei, já demorou muito, agora demora menos, não sei se demora um mês, 2, 3, coisa que vem. Agora, o pedido é que tem que entrar até 31 de dezembro de 2025, não é? Depois, se eles se atrasarem a esperar a SEM, ou levarem 2 meses, ou 3, ou não sei o que é isso, pronto. É normal, é aceitável. O pedido, a candidatura é que tem que entrar antes desse período. Ou mais exatamente, antes do fim desse período. Sim, obrigada. Nada. Muito bem, mais questões? Maria Helena, não sei se tinhas alguma questão, há bocadinho tinhas o microfone desligado, não sei se tens mais alguma, se tinhas alguma ideia para colocar a tua questão. Agora já tens o micro ligado. Mas não está a funcionar, ok. Não funciona? Tens que ir aqui assim, vai aí a essa setinha para cima. Alguma questão pode escrever no chat, penso eu. Pois. Sejam bem-vindos também Maria. chegar. Como é que estão, já agora queria lançar uma pergunta a todos, como é que estão digamos assim, na fase de motivação ou de interesse realmente em avançar este ano? Como é que vocês estão? Portanto, avançar agora, qual é que é o vosso... Portanto, a vossa urgência em estudar fitoterapia? Pode ser de 1 a 5. Então, a Maria Matos está a pensar em entrar no curso de fitoterapia, é? Não?
Pensei que Não. eu estava à espera da MTC, não é? Eu também. Mas por forças maiores vai ser naturopatia. A naturopatia. Agora, Não bem o Karina, que eu, diga, desculpe. não bem o que eu queria, mas pronto. Para já é assim. Depois vamos ver. Muito bem. Karina, havia mais umas questões que algumas pessoas tinham apresentado previamente. Não sei se não... Eram tópicos, portanto, como eu disse, o tópico que teria levantado mais, pronto, mais interesse foi a do contexto atual da fitoterapia e também, portanto, a questão da carga horária e do volume, digamos, dos horários, não é? Da calendarização dos horários, que já tivemos a esclarecer no início, logo de início, portanto, não sei, agora temos aqui algumas pessoas que acabaram de entrar e também gostávamos de saber um bocadinho mais sobre quem aqui está, não é? Portanto, se quiserem partilhar connosco precisamente qual é que é a vossa situação em termos de começarem a formação agora, ou se estão a pensar ainda, como é que estão, quais é que são as vossas dúvidas, vá lá, neste momento. As dúvidas acho que já as tirei, mas já agora partilhando um bocadinho a minha situação, eu em princípio devo me inscrever, mas entretanto só soube do curso há mesmo muito pouco tempo e vi que havia esta sessão de esclarecimentos e preferi pronto, esclarecer as dúvidas antes de fazer mesmo a inscrição. Mas eu nos últimos anos, mais ou menos há 3 anos, comecei a fazer algumas formações, vou chamá-las avulso, mas não é bem avulso, mas aqui e ali dentro de medicina herbal, principalmente nos Estados Unidos e agora mais recentemente também aqui em Portugal. E pronto, entretanto neste momento não trabalho nesta área e não venho da área de saúde sequer, eu trabalho em comunicação, mas efetivamente é uma área que me apaixona muito e consigo-me ver um dia a trabalhar nesta área, portanto pareceu-me fazer sentido pronto, este curso para, no fundo, quase profissionalizar de certa maneira este meu interesse dos últimos anos e deixar de ser só fazer cursos aqui e ali, pronto. Exato, é mesmo um curso com um percurso dentro, não é? Que te permite aprofundar e, portanto, consolidar também aquilo que é uma motivação, não é? Que tu tens. E, portanto, desejavas mudar mesmo de profissão. Sim, eventualmente no tempo, acho que não sei dizer num time frame exatamente quando, é porque gosto também do que faço profissionalmente, mas sim, imagino-me eventualmente a mudar de profissão, sim. Mas eu ia dizer sobre... entretanto, pronto, não é que faça sentido entrar, se calhar, ver isso neste momento, mas quando há pouco falava-se das cédulas, eu sei que uma das pontuações vem de cursos, pronto, sem ser como este, que este tem a pontuação máxima, mas depois há uma outra parte para a pontuação de outros cursos. E imaginei... Formação complementar. Formação complementar, exatamente. Durante as horas de formação complementar, portanto, fora do curso, digamos assim, 4 pontos. A minha questão era se estes cursos que eu fui tirando... Tem que nos dizer quais são? Pois é isso. Tem Mas que ser na área, não é? Como? Tem que ser na área. Sim, foram na área, sim. Mas foram desde, lá está, escolas mais comunitárias nos Estados Unidos que fizeram online os programas durante o Covid e eu tive a oportunidade de fazer. Tem certificado? Eu, por acaso, não tenho a certeza se tenho, porque não liguei muito. não era meu objetivo. Tem que ter um certificado com as horas, com tudo. Sim, mas é uma questão de pedir também às escolas. Conteúdos, etc. Porque a CSS é um bocadinho estrita. Sim, mas é uma questão de, se tiver, está no meu e-mail e confesso, é como eu dizia, como não estava a tirar as formações com um objetivo tão
profissional, não, Não se preocupou. não me Mas preocupei é muito com pedir, isso. é pedir. Sim, é uma questão de pedir, sim. Pronto. Sim. Ok, Portanto, obrigada. como a professora estava a dizer, portanto, os certificados das formações ou do estágio, não é? Porque depois também podes fazer após o curso ou ainda na reta final, podes também Ingressar realmente no estágio? optar, exato, por fazer o estágio complementar, pronto, que é algo extra ao curso, mas realmente tem que mencionar a carga horária dessa formação e o teu nome explicitamente, portanto, com as datas, portanto, esses elementos têm mesmo depois para fazer prova. E já agora o estágio é complementar Estas formações antigas precisam de horas, é preciso, eles pedem horas. Ok. E pedem horas à partida, logo quando se inscreve na plataforma, e a pessoa, se não tem essas horas preparadas, Exato, nos no diplomas somatório. antigos as pessoas não punham horas, não é? E Sim. é agora pedir a que é que corresponde carga horária, porque na primeira plataforma a CSS não pediu, mas agora na última já pediu. Portanto, isso é uma das questões que quando pedires agora essa certificação, É pedir pedir uma as horas horas. que corresponde, está bem? Obrigada. E já agora a Karina estava a falar do estágio complementar. Isso vocês costumam ter também apesar de não fazer parte, como é que funciona o estágio complementar e como é, quais são... Professora, Sim. professora, quer falar um bocadinho, professora Ana Varela? É a especialidade do nosso amigo José Faro, não é? É. Falar dos estágios. Pois, isso, a questão dos estágios é um pouco complexa. Nós, no curso de Medicina Chinesa, e este curso, na verdade, havia umas pessoas que tinham uma apresentação do curso, não me importava de fazer assim brevemente aqui por um bocado. Na verdade, este curso é uma pedação do curso de Medicina Tradicional Chinesa de 5 anos, que é retirado do curso e dado à parte, e que funciona como uma unidade autónoma, isto é, tem tudo o que é preciso. Ficam de fora várias coisas da medicina chinesa, portanto fica de fora a acupuntura, fica de fora a massagem culinar, fica de fora o Qigong, principalmente, mas a componente de fitoterapia e dietética vem toda. Começa, evidentemente, com uma coisa imprescindível e fundamental, que é o diagnóstico na medicina chinesa, mais as teorias básicas da medicina chinesa, que são imprescindíveis depois para o exercício clínico, e depois tem a fitoterapia, etc., por aí fora. No nosso curso, nós temos um estágio que funciona na clínica da escola durante 4 anos. Portanto, as pessoas estagiam, têm um dia por semana de estágio, de setembro a julho, a partir do início do 2º ano até ao fim do 5º ano. Pronto. Agora, estes cursos online, que nós descobrimos que podíamos fazer durante o Covid, fomos obrigados, tivemos que fazer e descobrimos que há determinados aspectos, sobretudo as cadeiras teóricas, evidentemente, que sendo dadas numa modalidade com contacto público, um bocadinho como se estivessem presentes, podem funcionar até muitíssimo bem, com a vantagem das pessoas poderem estar em casa, não ter que se deslocar, ou têm que se deslocar, se quiserem, 3, 4 vezes por ano, ou coisa que o valha, porque há certos aspectos no diagnóstico que têm que ser treinados ao vivo, nomeadamente a análise dos pulsos da medicina chinesa, que exige correções, exige, digamos assim, uma abordagem individualizada da parte do professor em relação a cada aluno. Portanto, à parte dessas deslocações que se combinam com muita antecedência, etc., as pessoas estão em casa. Ora, estando em casa, não podem vir frequentar, digamos assim, a nossa clínica. Pronto. O que é que nós temos previsto de estágio? Temos previsto, para já, um trabalho de prática clínica, que é no último semestre, uma das disciplinas, digamos assim, é a prática clínica. O que é essa prática clínica? Essa prática clínica, no fundo, é as pessoas encontrarem pacientes, os seus amigos, a sua família, colegas, aquilo que quiserem, e com os conhecimentos que já têm, começam, digamos assim, a fazer diagnóstico e prescrição, etc. Só que os casos que começarem a trabalhar são apresentados aos professores que estão ligados a essa disciplina de prática clínica
e depois essas tentativas de diagnóstico e prescrição são afinadas pelos professores, são discutidas, etc, etc. Havendo ainda uma hipótese que é a de, na sua zona, cada pessoa procurar fitoterapeutas que aceitem que as pessoas estejam lá, nem que seja a título observacional apenas. E, se isso acontecer, o aluno que encontrou um fitoterapeuta na sua zona, que o deixa estar lá algum tempo ou com alguma regularidade a assistir às consultas, etc., a escola faz todo o processo de supervisão disso. Portanto, entra em contato com a pessoa que vai ser supervisora, tem que ser um profissional, conserva o profissional, porque todos os profissionais das terapêuticas não convencionais conserva profissional têm legalmente na sua portaria de conteúdos funcionais profissionais, digamos assim, o direito de supervisionar estagiários. Portanto, é um movimento absolutamente legal, digamos assim, é esse movimento de aceitar um estagiário e de o supervisionar. Na verdade, a escola vai fazer a supervisão de todo esse processo, haverá um tutor da parte da escola que acompanhe esse processo, a entidade supervisora tem que, no fim, emitir relatório, o próprio aluno estagiário tem que emitir relatórios relativamente à atividade que vai fazendo, isso é tudo orientado pela escola e, no fim, a escola tem condições para certificar que a pessoa fez estágio. E isso é mais uma valorização, evidentemente, para a pontuação da cédula profissional. Em qualquer caso, devo dizer que a nossa decisão de fazer o melhor possível é firmíssima, mas estamos um bocadinho, a primeira edição do curso vai entrar agora no último semestre, precisamente. Vamos ver na prática como é que as coisas correm, que melhorias é que podemos introduzir, que oportunidades é que surgem para aproveitar, e como é um bocadinho nosso timbre, nós gostamos muito de trabalhar a partir da prática. Portanto, vamos ver as circunstâncias concretas que surgem agora neste último semestre, nomeadamente no âmbito dessa cadeira de prática clínica que eu acabei de escrever, e nas tentativas das pessoas encontrarem supervisores fitoterapeutas nas suas zonas, e depois vamos ver como é que podemos explorar a situação, no sentido de conseguir os melhores resultados de todos os pontos de vista. Para concluir uma coisa que eu ia dizer há bocado e não concluí. Nós temos tido alunos da Guiné, da Irlanda, de sítios muito distantes em Portugal, portanto, estamos, de facto, condicionados a fazer um estágio deste tipo. Em qualquer caso, devo dizer o seguinte, a fitoterapia é uma disciplina muito intelectual. É uma disciplina em que o conhecimento das teorias, dos procedimentos, mas sobretudo um cálculo clínico, digamos assim, é fundamental. Portanto, não há problemas que há na tuina ou que há na acupuntura ou coisa que valem, que o treino das mãos, por exemplo, é extraordinariamente importante e leva tempo, muitas vezes leva anos de contacto com pessoas mais experientes para afinar e para conseguir o gesto exato, o gesto preciso, o gesto eficaz do ponto de vista clínico. Aqui não. Na fitoterapia é uma coisa que, em última análise, não for ter que se ver os pulsos, podia nem se tocar no paciente, que a medicina chinesa é uma coisa um bocado estranha, que é uma medicina muito física, muito de tocar o paciente. Mas aqui não. É conseguir fazer um bom interrogatório, é o fundamental. Há muitas técnicas, muitos procedimentos que vocês estudam longamente para conseguirem fazer bons interrogatórios, depois às vezes os pulsos, vê-se a língua, mas o problema é a qualidade do cálculo mental, digamos assim, que está a ser feito durante todo esse processo. Ora, isso cada um se pode aplicar a treinar e as correções em relação a isso podem ser feitas por via verbal. Portanto, este tipo de estágio não tem as exigências, tem um estágio que inclui a acupuntura, tuiná e outras coisas assim, em que a acupuntura que implica ventosas, mocha-bustão, relaxar, não sei assim, mas tudo isto são coisas muito manuais e que levam tempo a aperfeiçoar. No caso da fitoterapia é um bocadinho diferente, portanto, a coisa vai funcionar assim e tudo o que for possível melhorar e todas as oportunidades que for possível explorar, nós estamos cá e estamos atentos para inscrever isso nos procedimentos habituais do curso para as edições que vêm a seguir. Em qualquer caso, se esta experiência online
e especificamente esta das práticas clínicas online é um bocadinho nova para nós. Este curso, o ensino desta matéria não é nada nova para nós. Isto é uma coisa que nós fazemos ininterruptamente quase há 30 anos. A escola faz este ano 30 anos. Portanto, todo aquele bloco de conhecimentos que é transmitido no curso da fitoterapia é algo que nós, enquanto comunidade de professores e especialistas de medicina chinesa, e que os professores que especificamente vão ter pelo menos alguns deles fazem isto há anos, há dezenas de anos. Isto não é uma tentativa experimental, digamos assim, é fazer online uma coisa para que a história da nossa vida sempre fizemos isto, temos centenas de profissionais de gabarito lá fora a funcionar, a usar precisamente este método e a tratar milhares e milhares de pessoas especificamente com este método que vamos transmitir. Portanto, o método em si é o método que se usa na China, não é? O que se ensina nas universidades chinesas. O curso foi preparado, e nomeadamente esta parte da fitoterapia foi preparada em parceria com uma das principais universidades de medicina chinesa na China. Isso começou em 96, começámos a fazer essa parceria de troca de conhecimentos e de apresentarmos lá o que estávamos a fazer, receber sugestões, incorporá-las, etc. E o método que usamos é o que se usa nos hospitais da China e que se ensina nas universidades de medicina chinesa na China. Portanto, não é invenção, não é novidade, é mesmo o mainstream da fitoterapia da medicina chinesa. Que na China é importantíssima. A acupuntura chama muita atenção, foi introduzida na Europa dezenas de anos antes da fitoterapia da medicina chinesa, mas a realidade na China é que a medicina chinesa é, sei lá, é um número aleatório, mas 80% é fitoterapia e 20% é acupuntura. Estou a falar dos 4.500 grandes hospitais de medicina chinesa que atualmente estão a funcionar na China, mais 50.000 centros de saúde de menor dimensão, mais 265 universidades a ensinar isto, e 40% dos atos de saúde na China, neste momento, são medicina chinesa, e a maior parte deles são fitoterapia. Portanto, é essa, quer dizer, estamos a fazer isto cá, mas se estivéssemos a fazer lá, faríamos exatamente a mesma coisa, porque o que se faz lá é igual ao que nós fazemos cá, com algumas adaptações, digamos assim, à mentalidade ocidental e com algum pensamento que nós achamos necessário introduzir nessa metodologia. Com um pequeno acrescento que é o seguinte: há um conjunto, isto vem mais ou menos na apresentação, mas há um conjunto de investigadores que modernamente têm tentado aplicar às plantas ocidentais os critérios de classificação das plantas medicinais chinesas. O que permite uma coisa que é verdadeiramente inovadora, isto é, há um conjunto de investigadores a trabalhar nisso no mundo, mas pouco mais, e que é poder começar a prescrever plantas ocidentais de acordo com os critérios da medicina tradicional chinesa e a partir do diagnóstico da medicina chinesa. É como se nos hospitais de medicina chinesa, neste momento, houvesse condições para começar a introduzir plantas ocidentais para além das plantas chinesas, com que a medicina chinesa trabalha tradicionalmente. Isso é uma mais-valia extraordinária porque são plantas mais acessíveis, que dá para chás menos dramáticos, menos com menos peso, digamos assim, do que as fórmulas tradicionais da medicina chinesa, que tem as cápsulas, etc. Portanto, são chazinhos que as pessoas podem incorporar no seu estilo de vida, eventualmente fica mais económico, é mais acessível, etc. Portanto, ao mesmo tempo que estamos a transportar para aqui a medicina tradicional chinesa na vertente de fitoterapia, estamos também a fazer a tradição das plantas medicinais ocidentais subir para um terreno, digamos assim, para uma plataforma superior. Porque a fitoterapia ocidental tem um diagnóstico que são as sequelas que sobraram dos ataques da Inquisição, a partir, sobretudo, do século XVI, à tradição da fitoterapia ocidental, que acabou bastante desprovida de uma teoria bem coerente, bem consistente e desprovida de um sistema verdadeiramente eficaz e seguro de diagnóstico. Portanto, atualmente prescreve-se plantas ocidentais de acordo com algumas investigações que há sobre as propriedades bioquímicas das plantas e com algo, eu chamo de sequelas, que resta dessa tradição. São aquelas classificações das plantas em carminativas e bécteas e não sei o quê, não sei o que mais, que são assim umas categorias que se usam mais ou menos a olho
e nós podemos trazer a fitoterapia ocidental sem deitar fora a investigação bioquímica moderna e sem deitar fora aquilo que nos veio por via da tradição ocidental, mantendo tudo isso, acrescentar, digamos assim, o rigor, a precisão, a mestria, diria eu, do sistema da medicina chinesa. Já agora, também aparece a dietética, que se prescreve à maneira chinesa, aparece, como é que eu ia dizer, há uma cadeira de nutrição onde o tema são os suplementos alimentares, portanto, vitaminas, minerais, essas coisas todas, muito usados na naturopatia, mas que também as pessoas que fazem a formação vão poder usar isso, e, portanto, temos plantas chinesas, plantas ocidentais, suplementos alimentares, vitaminas, minerais, etc. e tal, orientação dietética e tudo isto podendo ser usado em cada paciente que nos aparece à frente, na base de um sistema de diagnóstico feito para lidar com plantas, que é o sistema diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Portanto, isto para dar assim uma ideia geral do curso. Portanto, isto é para formar profissionais que vão trabalhar na clínica, vão trabalhar em clínica e que é suposto terem sucesso e, portanto, não é uma coisa vaga, nem é do ponto de vista do curso ficar com umas ideias, nem do ponto de vista depois do exercício clínico fazer assim umas coisas a ver se pega, não é nada disso. É muito diferente. E pronto, tenho dito. Ora bem, depois desta apresentação, não sei se a professora Ana Varela quer acrescentar alguma coisa também em relação, pronto, tínhamos várias pessoas que tinham perguntado sobre o contexto atual da fitoterapia, portanto, em termos mais vastos. Não sei se a professora gostava de completar um bocadinho também com esse aspecto. Pronto, eu estou aqui num ambiente musical, aqui na escola, já aqui música, se ouvirem uma música mais forte, e penso que esta música também tem a ver com a fitoterapia atual, não é? Porque houve uma altura em que, portanto, houve como que uma perseguição, não é? Em relação, um receio em relação à fitoterapia, que hoje é exatamente um movimento ao contrário, não é? Em contrário, não é? E se fala cada vez mais, então depois da pandemia, cada vez mais em pessoas utilizarem os nossos recursos, não é? E os recursos próximos para nos tratarmos, não é? E recorrer, portanto, ao hospital, de facto, nos casos em que é necessário. E há muita coisa que através da dietética, dos hábitos de vida, da toma das plantas e do seu conhecimento que nós podemos utilizar antes de irmos para uma situação, pronto, ainda podemos manter a nossa saúde, não é? Antes de irmos a correr para o hospital, muitas vezes sem haver necessidade, não é? E que havia essa tradição. E para isso é preciso, houve aqui um hiato em que se perdeu esse conhecimento e agora é importante voltarmos a ganhar esse conhecimento e ele é feito aqui de uma forma organizada que permita às pessoas utilizarem em seu proveito próprio, mas também nos seus familiares e em outros, não é? E vocês vão ver que à medida que forem conhecendo mais gente à volta vos pede ajuda e mais úteis vocês se sentem em toda a gente. E às vezes é uma alteração na dieta, às vezes é um aconselhamento de um chá, outra é já uma prescrição mais, digamos, clínica, não é? Que permite fazer uma diferença grande. Ora, isso é uma mais-valia deste curso que vocês vão ter, não é?
e permite-vos, de facto, ser para além de gostarem, porque as pessoas que vêm para aqui gostam de plantas, também permite saber utilizá-las, não só para proveito próprio, mas para proveito dos outros. Portanto, hoje em dia, o movimento em relação às plantas e o interesse é internacional. Hoje é tanto que eu posso-vos dizer que ali na zona da Bélgica, e porque há ali uma série de países à volta, havia 3, 4 alunos depois de um caso que houve de má prescrição, mas não foi por um médico e por mistura de químicos com plantas, não é? Que teve 10 anos em tribunal e que depois o tribunal veio em favor da medicina chinesa, não é? Só que nesses 10 anos criou-se um vazio. E esse movimento, na altura, houve, digamos, algumas questões colocadas contra a fitoterapia que hoje não existem. Hoje, esse núcleo, neste momento, está muitíssimo ativo, não é? Pese embora as proibições que sempre vão havendo de uma ou de outra planta, mas estamos a falar em milhares e milhares de plantas que existem, que podem ser utilizadas, e nós podemos sempre substituir, não é, uma planta e termos uma ação terapêutica eficaz, não é? Portanto, o movimento a nível internacional é, neste momento, de grande aceitação e procura mesmo. Nomeadamente por duas razões, se me dão licença. A primeira é que a medicina convencional, independentemente de ser insubstituível e importantíssima em muitas situações, está a chegar, de facto, a um beco sem saída. Neste momento, calcula-se que 20% dos internamentos hospitalares nos Estados Unidos são por efeitos secundários dos medicamentos. Cá em Portugal, esse número, tal divulgado pela instituição médica, digamos assim, é 12% dos internamentos hospitalares já são por efeitos secundários dos medicamentos. Por outro lado, os sistemas de saúde estão a chegar a um ponto em que a despesa é de tal ordem que a prazo eventualmente fica incomportável, enquanto despesa pública, e evidentemente que a solução está na prevenção, só que o sistema da medicina convencional tem um tipo de diagnóstico que dificilmente consegue caracterizar aquilo a que se chamam os estados subclínicos. No fundo, era aquilo que a professora Ana Varela estava a falar. Os chineses costumam dizer que é um disparate começar a cavar o poço quando já se tem sede. Ou seja, o problema da doença resolve-se antes de adoecer. Mas, para se resolver antes de adoecer, é preciso perceber-se em que estado é que a pessoa está. Ou seja, perceber os tais estados subclínicos. Os estados que levam a pessoa ao médico e vem lá com a resposta: olha, desculpe lá, mas a senhora não tem nada. Mas eu não me sinto bem, mas olha, não tem nada. Descanse, descontraia-se, toma um calmante, vá de férias, etc. E não se consegue passar daí. Ora, a medicina tradicional chinesa pode ter um papel extraordinário nesse aspecto da prevenção individualizada, porque tem um sistema diagnóstico extraordinariamente fino, de rede fina, que facilmente consegue caracterizar aquelas pequenas indisposições, aqueles dias menos agradáveis, menos felizes, etc., etc., de uma forma absolutamente científica e substancial. Estes pequenos incómodos que a pessoa sente é porque tem, numa fase inicial, este tipo de desequilíbrio que se agrava, vai levar a patologias a sério, mas que neste momento já é perfeitamente possível tratar. Como dizia a professora Ana Varela, pequenas retificações na dieta, um chazinho medicinal, uma toma de uma fórmula episodicamente, 3 em 3 meses, fazer 15 dias a tomar qualquer coisa para corrigir esse fundo que está a querer desequilibrar, mais práticas de estilo de vida, mais não sei o que, etc. E consegue-se manter muito tempo, esse desequilíbrio numa fase absolutamente incipiente em que a pessoa vive com qualidade de vida e não adoece, porque se consegue perceber o que é que se está a passar com ela antes dela adoecer. Ora bem, quero isto dizer, estas várias coisas que eu disse, aquilo que a professora Ana Varela também disse, que o futuro para este tipo de terapêutica, especificamente para a fitoterapia, é evidentemente digamos assim, de grande necessidade pública, cada vez mais urgente de que se desenvolva, não é?
e cá estamos nós a fazer isso. E vocês, se nos quiserem acompanhar, vamos a isso. Pois é interessante quando conseguimos juntar uma paixão com uma necessidade que existe, não é? Uma necessidade real e realmente este curso de fitoterapia vai precisamente para essas pessoas, dirige-se realmente para essas pessoas que querem unir a paixão pelas plantas e pelo estudo, não é? Porque o estudo das plantas é um mundo riquíssimo, é um mundo muito diverso. Depois não é só plantas, não é? Portanto, tem também a parte toda da matéria médica que vai desde os minerais até ao mundo dos cogumelos também e portanto, da suplementação, não é? Também. E, portanto, é uma área que promete, não é? E que está em grande desenvolvimento. Nós também vemos cada vez mais, mesmo nos espaços das grandes superfícies, já se vende muito mais, mesmo plantas em saquinhos, do que antes. Portanto, os próprios supermercados ou as grandes superfícies já perceberam que as pessoas querem ter digamos, esses aliados por perto e, portanto, é realmente uma área em grande expansão. Pronto, também, lá está, este curso permite conhecer um bocadinho portanto, o mercado, não é? O mercado e o contexto da fitoterapia, portanto, nas várias vertentes, tanto no conhecimento da planta, como também realmente depois quando se compra em frasco, em vários preparados, portanto muitas, digamos, são muitas entradas para aquilo que as plantas e que o mundo da fitoterapia nos pode oferecer. Eu vou dar um exemplo, agora sem te querer interromper. Hoje chegou aqui uma senhora que trouxe a mãe de 85 anos. A senhora quase que não respirava, era porque tinha ouvido falar que a medicina chinesa fazia uma massagem com plantas que podia prevenir e ajudar na respiração. E, de facto, a senhora vinha tão mal, com uma expectoração no pulmão, mesmo com uma bronquite, que nós falámos na acupuntura, falámos na fitoterapia, mas já ficou combinado que na próxima sessão, porque nós não tínhamos aqui as plantas já preparadas, necessárias para caso grave, que era esta senhora, na próxima sessão vamos dar uma massagem com óleo feito com as plantas necessárias até à melhoria que ela tinha, que ela apresentava, que era uma umidade, mucosidade de calor no pulmão. No entanto, a senhora foi muitíssimo melhor, não é? Foi com uma formulazinha chinesa e quando vier já vem, já estamos preparados para fazer essa... Portanto, as pessoas hoje procuram-nos por coisas assim, mesmo nestas situações em que vêm tão medicadas, estão a tomar o antibiótico e não sei o quê, mas não é suficiente para a qualidade de vida e já foram tantas vezes que querem outras situações e foi um vídeo que viu em França e que lhe deu essa indicação e a senhora aí vem ela, não é? Portanto, há muitos exemplos assim, muitos. Olha, o presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, da ARS, aqui há uns anos atrás, e já foi há uns anos, 4 ou 5, declarou na Assembleia da República, pública e solenemente, portanto, os deputados, que a ARS calcula que haja neste momento em Portugal 2 milhões de utilizadores de terapêuticas não convencionais, o que corresponde aos estudos que existem sobre a Europa, em que se pensa que entre um quarto e um quinto da população, um quarto e um quinto da população europeia usa terapêuticas não convencionais. Ora, isto é muito mais do que há 20 anos atrás. Sendo que há 20 anos atrás
para pedir a regulamentação das terapêuticas não convencionais, apresentou-se um abaixo-assinado, ainda daqueles feitos à mão, em papel, não sei o quê, de 85 mil assinaturas, que não foi assim tão difícil reunir, e que foi isso que decidiu os deputados a legalizarem as terapêuticas não convencionais, sendo que em 92, data do primeiro estudo sobre esta questão aqui em Portugal, que foi feito pela Proteste, pela DEC, com um sociólogo belga que veio cá fazer esse estudo, ele concluiu que em 91, já foi há um bocadinho de tempo, teria havido pelo menos 600 mil consultas terapêuticas não convencionais em Portugal. Portanto, tudo isto mostra uma evolução, digamos assim, extraordinariamente firme, extraordinariamente gradual e que, evidentemente, nomeadamente por algumas das razões que estivemos a ver aqui, tenderá a desenvolver-se. Ou seja, é a nossa convicção que se trata de uma profissão de futuro. Para quem gosta de plantas, para quem gosta de pessoas, o problema aqui é ajudar as pessoas, e para quem gosta de liberdade, isto é, ter uma profissão em que é completamente livre na determinação dos seus horários de trabalho, das suas férias, do seu estilo de trabalho, etc, etc. Só há uma coisa que não pode falhar, tem que tratar os pacientes. Assegurado isto, é o reino da liberdade pura e mais. Não se está a fazer uma coisa assim disparatada, sem sentido, está-se a lidar com toda a beleza e toda a dramaticidade do ser humano todos os dias, ou seja, são vidas que são vidas como as nossas, pessoais. Portanto, trabalha-se na nossa vida e tem-se uma vida que plena, para quem gosta, digamos assim. Somos humanos, temos uma vida pessoal humana, na profissão tratamos problemas humanos, portanto é um banho de humanidade. Para quem gostar é ótimo, não é? E em liberdade, se quiser, sem patrões, sem coisa nenhuma. Sendo que também, evidentemente, há lugares nas herbanárias, nas policlínicas, cada vez mais contratam profissionais das nossas áreas, em associação com colegas, há muitíssimas saídas profissionais. Este tipo de formação também dará depois, penso eu, para algumas pessoas se dedicarem à docência, algumas pessoas trabalharem com laboratórios na concepção de novas fórmulas, novos recursos terapêuticos, etc. Portanto, pronto, nós somos suspeitos, não é? Nós somos entusiastas disto, portanto, é evidente que tem que ter esse desconto. Não sei se... Mas eu queria só referir uma coisa, há bocado quando falaste dos 2 milhões de pacientes, isso já foi há quantos anos? 4, 5, 6 anos, não é de pacientes, é de utentes terapêuticas não convencionais. Isso inclui as Utentes pessoas que terapêuticas não vão à convencionais. dietética e fazem automedicação, portanto, inclui tudo. Pois, mas eu creio que hoje são bastante mais, porque com a questão da pandemia e o fecho, portanto, e os hospitais não portanto, fecharam, não é, o atendimento a pessoas, pelo menos os nossos ex-alunos que hoje são praticantes, especialistas de medicina tradicional chinesa, referiram várias vezes que de facto tinham os consultórios cheios e que estavam cheios de trabalho e já não aguentavam mais. Houve um webinar que nós fizemos sobre o Fórum Alumni, que acho que ainda está lá no site, não é no site, na SMTC, e de facto eles referiam que não tinham mãos a medir. E portanto é natural que hoje já sejam mais. Agora, qual é a contrapartida disto? Qual é o preço a pagar? O estudo tem que ser realmente sério. Tem que ser empenhado, tem que ser sério, nomeadamente por uma razão, quer dizer, aquilo que estão a aprender na primeira aula do primeiro ano vai ser necessário na última aula do fim do curso. Portanto, não há matérias descartáveis. Está tudo completamente articulado, desde o início até ao fim e também transversalmente. Portanto, as disciplinas são todas ligadas umas às outras, transversalmente e no sentido do tempo. Portanto, é preciso mesmo rigor intelectual, acompanhar as aulas, aprender de facto as coisas, até porque cada coisa que se aprende é condição indispensável para conseguir aprender a coisa seguinte, que vai pressupor o conhecimento da anterior. Portanto, este é o preço a pagar para esta imagem mais ou menos paradisíaca que estamos aqui a apresentar. Sim, esse paraíso é acessível, mas a caminhada até lá tem que ser feita com dedicação, com esforço, com uma atitude intelectual desperta e ativa para que isso aconteça. Não acontece nada, é evidente, não é?
em última análise, nem passam nos exames. Os exames estão calibrados para, com suavidade, assegurar essa caminhada para a competência profissional. Eu penso que temos aqui uma aluna do curso de fitoterapia. É verdade, é a Sara Crespo, mesmo a pensar nisso. Seja muito bem-vinda, quer dizer, já Obrigada. chegaste há bocadinho, mas... Uma boa aluna, muito boa aluna. E acabadinha de sair do exame agora. Olá! Eu tenho estado aqui a ver, a falarem sobre o exame, não é? Diagnóstico. Não foi fácil, mas já está feito. Eu já conheço a Sara Crespo, não por estar no curso de fitoterapia, mas porque já frequentou várias vezes as aulas de Yin e Qigong. Exatamente. Quando posso, não é um bom horário. Quando se vai nos transportes, mas tenta-se. Muito obrigado pela visita. Obrigada, eu. Então, depois do exame, quiseste vir aqui dar o teu contributo. Ouvir as novidades. Exato. Recomenda-se, é difícil, é muito difícil, mas faz. Faz tudo. Olha, Sara, e o que é que depois, tu agora estás, portanto, já a terminar, portanto, o primeiro ano, não é? Sim, quase, sim. Pronto, quase, exato. E, portanto, agora vais para o segundo ano, não é? Ou vais avançar, não é? A menos que os professores que aí estão me chumbem, mas acho que não. Não. E pronto, realmente em termos de quem, lá está, como tu o ano passado estavas com certamente muito mais energia, não é? Tinhas uma vida menos dinâmica, digamos assim, entre tudo o que é preciso conciliar, e tu tens conseguido conciliar e realmente recomendas o curso. O que é que tu achas que são os pontos fortes do curso? Pontos fortes. É assim, isto é tudo uma matéria extremamente interessante. A conjugação da medicina chinesa e depois com a ocidental, e é um mundo que eu acho espetacular. Só tenho pena de ter medo de agulhas, porque senão fazia o MTC. Mas é muito interessante. Claro que a vida pessoal tem que ficar um bocadinho reservada, não é? Porque isto é muito trabalhoso, são muitas aulas, muitas disciplinas. Mas, como se costuma dizer em bom português, quem corre por gosto não cansa, não é? E são 2 anos que supostamente vai passar a correr, porque um já passou. Portanto, é ótimo. É verdade, passa num instante, não é? E deu para conhecer estes professores maravilhosos também, não é? Obrigado. Obrigada. Muito bom. E, Sara, tinhas alguma questão que quisesses já agora? Vieste aqui também, se calhar, para estar a par, não é? De alguma questão que seja mais atual, mas tinhas alguma questão específica? Específica não tenho, mas também não sei o que é que falaram antes de eu chegar, porque cheguei tarde, não é? Mas há de haver dúvidas em relação depois àquela pergunta que toda a gente faz, que já devem ter falado aqui, que é por causa da cédula profissional. Já falámos. Então pronto. Mas já ouvi de outras vezes também, já sei mais ou menos o Lamiré. Não deixamos assim nada de novo, não há nada de novo para dizer, não é? As coisas são definidas por lei, não é? A FSS continua lá. Continua lá, nos lidenados. Continua lá e não é? com as suas perturbações, não é? Porque há Tive muita pena que saísse aquele secretário de Estado que era um entusiasta aqui das nossas áreas, mas pode ser que venham outras pessoas. Pois, foi hoje a tomada de posse, não é? Houve a mudança mesmo hoje. Eu tive muita pena porque foi das pessoas que eu mais gostei, ali da O Lacerda Salles. Salles. O Lacerda Salles, enquanto deputado, sim, foi muito ótimo. importante para a definição desta questão do período transitório até 2025. Ele É pena não mudou, ter sido mais prolongado, mas ele foi importante nisso. ele garantiu-nos e a gente Um caso extraordinário, garantiu-nos político que disse. prometeu e cumpriu. É verdade, é Ele verdade. tinha uma posição muito forte dentro do PS. Eu penso que ele é um indivíduo, mesmo daqueles do aparelho, não é? Que
com muita influência lá dentro, muito discreto, mas com muita influência. Tipo, garantiu que se ia resolver os problemas que havia há uns anos atrás, bem, resolveram-se mesmo. Ficámos reconhecidos e com a sensação que era uma pessoa que cumpre o que diz. Agora os senhores da ACSS é que fazem uma interpretação das leis, às vezes assim um bocadinho esquinada. E pronto, mas... Muito bem. A lei é para cumprir, Madeira, que isso não há que ter medo. Sim, mas eles são teimosos e pronto. Não. Mas pronto. Mais questões? Como é que é agora, Karina? Diga lá. Sim, exatamente, era mesmo aqui a ronda final. Mas apareceu aqui uma nova pessoa, a Dora Lopes. Exato. É que se calhar se ela tem alguma pergunta, é que estamos quase na reta, estamos mesmo na reta final, não é? Se quiser, a Dora pode... Em qualquer caso, isto está a ser gravado e vai ficar disponível, não é? Sim, vai ficar disponível. Olá, Olá, boa noite. Pois eu Dora. também entrei tarde, não me apercebi bem o que é que tiveram a falar inicialmente de questões. Mas vem gostaria muito de... tempo para colocar a sua questão. Olha, Dora, mas está gravado. Qualquer dúvida que tenhas, está bem? Tá Podes bom. sempre ouvir. Pois eu realmente apanhei isto, eu ainda estou com um imenso trabalho, eu sou do Algarve, mas estou ainda com um imenso trabalho aqui de parte do verão e trabalho aqui na área de eventos, etc. Mas eu estive a tirar aromaterapia clínica integrativa e estou muito interessada nesta área. Portanto, queria fazer algum seguimento também aqui na fitoterapia. Eu sou engenheira agrónoma, portanto já tenho a parte das plantas aromáticas. E queria fazer aqui algum seguimento e achei este curso muito interessante, sendo online, porque obviamente não tenho hipótese de ir para Lisboa, para mim seria chave de ouro. Onde é que a nossa amiga Dora pode encontrar esta gravação? Enviamos normalmente por e-mail para as pessoas que se inscreveram. Sim, mas a Dora também pode colocar a sua questão. Claro que sim, claro que sim. Eu refiro-me ao resto que já foi falado e que agora não vai dar para repetir tudo, não é? Pois, as minhas questões são generalizadas. Uma delas, aquela que realmente agora me surge mais é, as aulas vão ser diretas, se não assistirmos serão gravadas, é possível assistir novamente? Sim. Como é que... Isso foi o início, eu insisto que talvez... Pois, por isso mesmo, se calhar... Mas eu posso explicar muito rapidamente, Dora, não há problema nenhum. Então, existem dois tipos de aulas, em videoaula ou em videoconferência. As videoconferências têm uma data, ou seja, um dia da semana, uma hora específica. Quem puder estar, está. Quem não puder, a aula é gravada e depois é disponibilizada no dia útil seguinte. Por exemplo, se for uma aula que decorre ao sábado, na segunda-feira a seguir está na plataforma. Portanto, todas as aulas são disponibilizadas na plataforma e o aluno faz um bocadinho a sua própria gestão, embora mesmo as videoaulas são disponibilizadas à semana, elas não são disponibilizadas, não é um bloco de aulas que está lá, vai sendo disponibilizado semanalmente. Sim. E depois, então, a partir daquele dia, está lá a aula e dali para a frente pode ver para trás. Ok. E depois, em termos de fazermos também depois os exames, etc., depois existem também tempos específicos, presumo eu, onde também foi tudo detalhado no início da gravação. Pronto, eu vou ver a gravação. Prometo. Não, se for agora à página do curso, já lá está o calendário letivo, tem uma legenda e fica a perceber quando é que são disponibilizadas as aulas e também o semestre, quando é que começa, quando é que acaba, os testes que decorrem ao longo do semestre, cada aluno faz também quando tem disponibilidade, mas depois há um período de exames e nos exames é necessário estar naquele dia, àquela hora, com o Zoom ligado, para nós termos a certeza que são mesmo vocês que estão a fazer o exame. E, portanto, aí tem mesmo que ser naquele momento. E pronto. E assim, a nível de obrigações...
E numa base de semestral. momentos de presença é mais ou menos isto. Depois, entretanto, existem também, de 15 em 15 dias, aos domingos, sessões de esclarecimento que não são obrigatórias, mas claro que são do interesse dos alunos. Em todas não é? as disciplinas. todas As as pessoas disciplinas. têm ou 1 ou 2 momentos por mês em que recebem toda a gente só para esclarecer dúvidas, tocar impressões, etc. Certo, Online mas também. essas sessões, há algumas disciplinas que os professores não gravam, portanto é as únicas exceção, porque não são aulas, são sessões de dúvidas em que as pessoas estão num contexto mais informal e portanto há alguns professores que não gravam e essas não são disponibilizadas, mas também não são obrigatórias e não são essenciais para fazer o curso. Então, parte das disciplinas são dadas em aula normal, com o professor a falar com os alunos, apesar de estarem online, não é? Há outros professores que preferem gravar e reservam a conversação com os alunos para estes momentos especiais que estávamos a referir agora. Pronto, Dora, ainda veio a tempo para ter aqui já mais umas dúvidas esclarecidas. Pronto, se não houver realmente mais nenhuma questão, penso que também já o adiantado da hora também vamos então encerrar. Professor, ou professores, querem acrescentar mais alguma coisa? Da minha parte, não. Gostei muito de conhecer as pessoas que estiveram aqui. E pronto. Posso fazer uma pergunta só rápida à Sara? Pode. Sim, claro. Quais é que são as disciplinas que tens gostado mais, Sara? Que eu tenho gostado mais. Boa questão. Se fazer essa pergunta com professores presentes é uma coisa delicada, não é? É mesmo as das plantas em si, que é as de medicina chinesa, como é que vai dizer? É a ocidental e a oriental, porque há a versão dos dois lados. E a mesma parte do diagnóstico, por acaso é com a professora Filomena, e aqui com a nossa professora Ana Varela, que é a parte da mesma medicina chinesa, que é interessante. Pronto, é um outro mundo. Não é o que eu diria que estamos habituados, porque estamos só neste normal do senhor doutor, vá, digamos assim. E aqui é outra versão em que aprendemos a fazer o diagnóstico mediante a medicina chinesa e volto a repetir, é outro mundo, pronto, é isso. É o Yin e o Yang e os 5 movimentos. Exatamente. E também aqui O sangue, os líquidos orgânicos, o Qi. E aqui também temos, portanto, esta ligação do diagnóstico da medicina chinesa com depois a naturopatia. Portanto, isto também vai ser uma... Aqui para a ação vai ser também outra, pronto, um tronco comum, no fundo, entre os dois cursos e certamente vai ser muito enriquecedor o diagnóstico em medicina chinesa. Portanto, muito boa noite, obrigada pela vossa presença e pelas vossas intervenções que enriqueceram, no fundo, aquilo que nós queríamos aqui transmitir também. E, portanto, obrigada e vemo-nos provavelmente. Sim. A apresentação de professores é já no dia 18. Exatamente. Portanto, E eu no também dia 18 temos uma apresentação de professores e alunos. Os alunos dizem para o que vieram deste curso da 4ª edição do curso de fitoterapia. Por isso cá vos esperamos no domingo. Abiantou, como se costuma dizer. Eu também queria dizer, se até lá tiverem alguma dúvida, que podem também ligar para a escola, enviar mail, etc. Tá bom? Muito bem. Deus, muito gosto. Boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.